Curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal Mente Milionária Oculta. Durante décadas, Silvio Santos foi visto como um homem quase invencível. Ele saiu de vendedor nas ruas. Virou comunicador. Construiu um império na televisão. Criou empresas. Lançou marcas. Formou um dos grupos mais conhecidos do Brasil. Mas em 2010, uma bomba explodiu nos bastidores. E não foi no palco. Não foi no auditório. Não foi em um programa de televisão. Foi dentro de um banco. O Banco Pan-Americano. Uma instituição financeira ligada ao grupo Silvio Santos. Um banco que parecia sólido. Que vendia crédito. Que tinha clientes. Que tinha investidores. Que tinha nome forte por trás. Mas, segundo as investigações, escondia um rombo bilionário. Um buraco tão grande que quase colocou em risco parte do império de Silvio Santos. Essa é a história do Banco Pan-Americano. O banco que parecia uma joia do grupo. Mas virou um dos maiores escândalos financeiros do Brasil. O Pan-Americano não nasceu como um gigante. Ele cresceu aos poucos. Seu foco era crédito ao consumidor. Financiamento de veículos. Empréstimos. Cartões. Produtos simples, voltados para milhões de brasileiros. A lógica parecia perfeita. O Brasil crescia. A classe média consumia mais. As pessoas queriam comprar carro, moto, televisão, geladeira e eletrodomésticos. E o banco entrava justamente aí. Ele oferecia crédito. E crédito, quando bem administrado, pode virar uma máquina de dinheiro. Com o tempo, o Pan-Americano passou a ganhar força. E havia um detalhe poderoso. Ele carregava a sombra de Silvio Santos. Mesmo que Silvio não estivesse no caixa do banco todos os dias, o nome dele transmitia confiança. Para o público, era simples. Se era do Silvio Santos, parecia seguro. Afinal, ele era o dono do SBT. Era o homem do baú. Era o empresário que aparecia sorrindo todos os domingos na televisão. Era o comunicador que entrou na casa de milhões de famílias. Esse era o poder da marca. Confiança. Carisma. Popularidade. Mas no mercado financeiro, confiança não basta. Um banco precisa de controle. Precisa de auditoria. Precisa de gestão. Precisa de números reais. E foi aí que o problema começou a crescer em silêncio. Segundo as investigações, o Pan-Americano vendia carteiras de crédito para outras instituições financeiras. Isso é comum no mercado. Um banco empresta dinheiro para clientes. Depois pode vender esses créditos para outro banco. Assim, recebe dinheiro no presente. E transfere o direito de receber aquelas parcelas no futuro. O problema, segundo o que foi descoberto, é que o Pan-Americano vendia essas carteiras, mas não retirava corretamente esses valores dos próprios balanços. Na prática, era como se o banco vendesse um ativo. Recebesse o dinheiro. Mas continuasse mostrando aquele ativo como se ainda fosse dele. O resultado era grave. Os números pareciam melhores do que eram. O patrimônio parecia maior. O banco parecia mais saudável. Mas por trás da aparência, o rombo crescia. Ano após ano. Operação após operação. Relatório após relatório. Até que a maquiagem não segurou mais. Em 2010, o Banco Central encontrou inconsistências bilionárias nos balanços do Pan-Americano. O valor assustou o mercado. O rombo chegou a 3 bilhões de reais. Para qualquer empresa, isso já seria enorme. Para um banco ligado a um dos maiores comunicadores do Brasil, era uma notícia explosiva. De repente, o país inteiro queria entender. Como isso aconteceu? Quem sabia? Quem autorizou? Como os auditórios não perceberam? E o mais importante: Silvio Santos sabia? Essa pergunta virou o centro da curiosidade nacional. Porque, até aquele momento, Silvio era visto como um empresário popular, carismático e bem-sucedido. Mas agora, seu nome estava ligado a uma crise financeira gigantesca. As investigações apontaram que o apresentador não conhecia o esquema. Ele não respondeu criminalmente pelo caso. Mas o impacto no seu grupo foi brutal. Porque, mesmo sem ser acusado de comandar a fraude, ele era o controlador. E o banco precisava ser salvo. O Fundo Garantidor de Créditos entrou na história. Esse fundo existe para proteger o sistema financeiro e evitar pânico. Mas o caso foi polêmico. O Pan-Americano recebeu uma injeção bilionária para cobrir o buraco. E Silvio Santos colocou empresas do grupo como garantia. Entre elas, marcas valiosas. O SBT.
a Jequiti e outros ativos ligados ao seu império. Imagine o choque. O dono de uma das maiores emissoras do país precisando colocar parte de seu patrimônio como garantia por causa de um banco em crise. Era como se o castelo estivesse sendo cercado. A televisão continuava no ar. Os programas continuavam sendo gravados. O sorriso de Silvio continuava na tela. Mas, nos bastidores, a situação era dramática. O Pan-Americano corria risco de quebrar. Investidores estavam assustados. O mercado desconfiava. O Banco Central pressionava. E Silvio precisava agir rápido. Foi então que surgiu a saída. A venda do banco. Em 2011, o BTG Pactual comprou o controle do Pan-Americano. O valor anunciado foi de 450 milhões de reais. Mas essa venda não foi uma simples transação de negócios. Foi uma operação de sobrevivência. Com a venda, Silvio Santos se afastou do banco. E conseguiu preservar partes importantes do seu grupo. O SBT continuou com ele. A Jequiti continuou com ele. O império não caiu. Mas saiu machucado. A imagem de empresário infalível foi abalada. O caso mostrou que até grandes nomes podem ser surpreendidos por falhas internas gigantescas. E mostrou também uma verdade dura. Um negócio pode ter marca forte. Pode ter dono famoso. Pode ter clientes. Pode ter aparência de sucesso. Mas se os números não forem reais, tudo pode desabar. O Banco Pan-Americano virou uma lição sobre controle. Sobre governança. Sobre auditoria. Sobre confiança. E sobre o perigo de acreditar demais na própria imagem. Porque, no mercado financeiro, não existe carisma que cubra rombo. Não existe fama que substitua caixa. Não existe prestígio que apague fraude contábil. Quando os números mentem, uma hora a verdade aparece. E quando aparece, ela cobra caro. No caso do Pan-Americano, a conta veio em bilhões. A fraude levou a condenações de executivos. O banco mudou de mãos. Silvio Santos teve que se desfazer do controle da instituição. E o Brasil assistiu a um escândalo que misturava televisão, dinheiro, banco e poder. Era o tipo de história que parecia roteiro de novela. Mas era real. Um dos homens mais famosos do país. Um banco em crise. Um rombo bilionário. Empresas dadas como garantia. Uma venda às pressas. E uma pergunta que ainda fica no ar. Como um império tão conhecido deixou um problema desse tamanho crescer por tanto tempo? Talvez a resposta esteja em uma lição simples. Quanto maior o império, maior precisa ser o controle. Porque crescer é difícil. Mas controlar o crescimento é ainda mais difícil. Silvio Santos sobreviveu ao escândalo. O SBT continuou. Seu nome continuou forte. Mas o Banco Pan-Americano ficou marcado para sempre. Não como um grande sucesso financeiro. Mas como o banco que quase arrastou um império junto com ele. E essa talvez seja a parte mais impressionante da história. Silvio Santos não caiu. Mas chegou perto o suficiente para o Brasil inteiro perceber que até os maiores podem sangrar. O homem que vendia sonhos na televisão viu um banco ligado ao seu grupo virar pesadelo. O comunicador que construiu um império com confiança viu essa confiança ser testada nos bastidores do mercado financeiro. E o país aprendeu, mais uma vez, que dinheiro, fama e poder não protegem ninguém de má gestão. No fim, o Pan-Americano não foi apenas um escândalo bancário. Foi um alerta. Um alerta para empresários. Para investidores. Para bancos. E para qualquer pessoa que acredita que uma marca famosa é garantia de segurança. Porque o nome pode ser forte. O dono pode ser famoso. O prédio pode parecer sólido. Mas se a base estiver podre, o colapso começa em silêncio. E quando o barulho aparece, já pode ser tarde demais. Curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal Mente Milionária Oculta.